Mensagem linda do Rabino. Aí. Shalom Ubrahá, nossa aula de hoje ela é dedicada no mérito do nosso querido Marcelo de Lima, pelo grande milagre que aconteceu para ele em Hanukkah. 2021. 2021, ele teve um grande problema de saúde e Hashem, Deus fez para ele um milagre verdadeiro e nós dedicamos essa aula, ele dedicou essa aula como agradecimento Para agradecimento disso, para elevação da alma do paizinho dele também. O nome do paizinho dele é Arnaldo de Lima. Ele contou, né? Ele dedicou essa aula porque ele foi curado em 2021 na época de Hanukkah, e para a elevação da alma do paizinho dele, Arnaldo de Lima. E que a Neshama tem uma lia, que a alma do pai dele tem uma grande elevação, e que Hashem dê para ele, para toda a família e para todos vocês sempre muita saúde, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, principalmente agora que nós estamos na época de Hanukkah, que é uma época de milagres verdadeiros. Agora tem que preparar a sua listinha. Todo dia, não perca um dia, porque Hashem já dá para a gente 8 dias. Esse milagre foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Ou seja, assim, a festa de Hanukkah, o que ela comemora? Vamos para o histórico da festa. O histórico. Os gregos, eles se revoltaram contra os persas. Alexandre o Grande, ele falou para todo mundo: gente, eu vim libertar vocês, vamos fazer uma grande revolução contra o Império Persa, eu vim libertar vocês. Cada lugar que ele chegava, todo aquele povo se unia a ele, e ele foi lutando até a Pérsia, e nesse meio tempo ele foi assassinado, foi envenenado. Assim, o Zohar fala, a gente não precisa justificar o Midrash, porque às vezes o Midrash está dando um ênfase, às vezes está... O Midrash é uma coletânea de morais da história, não é uma coletânea de histórias. O que importa para o Midrash é a moral da história. Então às vezes o Midrash está dando um ênfase, às vezes a história não aconteceu, é uma parábola, às vezes ela aconteceu, mas não daquela forma, e não com todos aqueles detalhes. Então, se até o Midrash diz o Zohar que a gente não precisa justificar o Midrash, quanto mais uma história dos povos lá da antiguidade, que eles misturavam muita fantasia na realidade em todas aquelas histórias. Então a gente não tem como comprovar exatamente se o Alexandre o Grande foi envenenado ou não foi. Quer dizer, não precisa justificar se isso aconteceu de verdade ou não aconteceu. O fato... O que importa para nós é que os gregos antigos se dividiram em 3 países. E tinha os gregos da Síria, que eles eram pessoas cruéis. E tinha os gregos do Egito, que eram mais simpáticos. E o nosso problema foi com esses gregos da Síria. O Antíochos, o responsável lá, o governador dos gregos da Síria, fez contra nós decretos. Assim, os gregos tinham um conceito de o Todo-Poderoso. O conceito de o Todo-Poderoso deles era: se a pessoa vai violentar uma mulher que ela é virgem casada, ela é uma mulher na noite de núpcias, quer dizer, existe uma vez na vida que a mulher é virgem casada, que é a noite de núpcias, e se a pessoa, Deus me livre, vai lá violenta a noiva na noite de núpcias e ninguém consegue fazer nada para ele, isso mostra que ele é o Todo-Poderoso na cultura grega antiga. Então o Antíochos fez esse decreto: toda virgem que se casar tem que dormir com o governador a primeira noite. Imagina uma tragédia dessas, quer dizer, ou ninguém podia casar, ou Deus me livre. Quer dizer, para eles esse era o conceito de o Todo-Poderoso. Olha, eu posso fazer qualquer coisa, vocês não podem me fazer nada. Então eles fizeram decretos que a pessoa que tem um boi, ele tem que escrever no chifre do boi que ele não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então imagina, a pessoa não podia ter um boi, se não tivesse o boi ia morrer de fome, que para arar a terra precisava do boi.
E se ele tinha um boi, ele tinha que escrever no chifre do boi que ele não tem nada a ver com Deus de Israel. E decretos assim, Deus me livre, que impuseram para nós coisas... eu não vou entrar nos detalhes da crueldade daqueles gregos da Síria. Eles proibiram a gente de guardar Shabbat. Eles sabiam que a nossa religião, para nós, é uma coisa muito importante. Então eles falaram o seguinte: olha, cada povo tem a sua cultura, a gente não mexe com cultura. O que só a gente não pode aceitar é que o Deus de vocês existe. Então, quer ter cultura judaica? Você quer fazer um kiddush no Shabbat? Pode fazer um kiddush no Shabbat. Quer ir para a sinagoga cantar com todo mundo? Vai para a sinagoga cantar com todo mundo. Mas falar que Deus existe, se você fala uma coisa dessa, você está transgredindo a lei, você vai ser condenado à morte. Então você tem que guardar Shabbat, mas você tem que ir de carro para a sinagoga. Tipo, nos conceitos de hoje. Nos conceitos de hoje... Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Você tem que guardar Shabbat, essa cultura judaica. Mas pode usar o celular. Não, mas tem que. Tem que usar. Mas você tem que ir de carro para a sinagoga, tem que usar o celular. E essa é a cultura daqueles gregos antigos. Tipo, você tem que ver o judaísmo como uma cultura. Cada povo tem a sua cultura, vocês têm a sua cultura. Mas acreditar que a Torá é de Deus, que Deus deu a Torá, isso você não pode acreditar. Você tem que achar que Moshe, ou Moisés, ele era um grande escritor, ele escreveu um livro muito lindo. Você tem que achar que é muito bom para a saúde você de sábado não trabalhar. Mas você não pode falar que Deus existe. Então você tem que profanar o Shabbat, você tem que ir lá de carro para a sinagoga ou com o telefone. E se fosse nos padrões de hoje, seria uma coisa assim. Então eles fizeram decretos, eles sabiam que para nós sabermos quando vai ter as nossas festas judaicas, o calendário funcionava da seguinte maneira, que tinha o Beit Adin, no tribunal rabínico, eles recebiam duas testemunhas que viram a lua nascer. Quer dizer que o mês nasceu. Eles decretavam Rosh Chodesh, que aquele dia era o começo do mês. Então eles fizeram um decreto deles que não podia mais, o tribunal rabínico podia continuar funcionando para resolver problemas de roubos e furtos e assassinatos e crimes. Funcionaria como um tribunal civil, mas não poderia fazer esse tipo de trabalho, receber as testemunhas, determinar quando começou o mês. Então vocês vão ficar sem calendário, vocês não vão saber quando são as festas judaicas, vão ter que usar o calendário grego. Outra coisa que eles decretaram, eles falaram assim: como pode ser que você faz um Brit Milá, uma circuncisão no nenê? A criança pequena, ele tem um corpo inteiro, agora você vai fazer uma circuncisão, você vai cortar um pedaço dele, ele vai ficar imperfeito, vai tirar a perfeição dele. Para vocês terem uma ideia, uma vez quando eu voltei para o Brasil, o português estava muito difícil. Eu saí daqui com 18 anos, meus pais já não eram daqui, então já não é que meu pai falava um português assim que exemplar. Cheguei em Israel, tudo lá era em hebraico. Pensava em hebraico, falava em hebraico, dava aulas em hebraico. Quando voltei para o Brasil, tive dificuldade em voltar para o português. Aí fui para um curso de fonoaudiologia. Curso público, assim, tinha muitas pessoas na classe. Esse curso incluía fonoaudiologia e desinibição, tipo como falar em público. Isso eu não precisava, mas precisava assim, desenrolar o português, a língua. Português, E o professor, ele percebeu, tinha lá uma menina que não sei qual que era a religião, que ela tinha um cabelo até quase o joelho, uma coisa assim, e a camisa até o pulso e a saia.
Ele entendeu que é uma menina religiosa e tinha eu, do jeito que vocês estão me vendo, com as 8 roupas. Kohen Gadol tinha 8 roupas, né? Então, com as 8 roupas, Kohen Gadol no Bet HaMikdash, sumo sacerdote no Templo Sagrado de Jerusalém, tinha 8 roupas. E eu lá com todas as 8 roupas. E ele tinha que fazer uma aula prática de desinibição. Aí ele, claro, escolheu ela subiu no palco e ela teria que me entrevistar. Ele falou, agora o rabino vai subir, vai ser entrevistado. Ele sabia que era um rabino. E qual é o tema da entrevista? Vocês vão ter, ele falou para ela, você vai ter que entrevistar ela sobre PIN, órgão masculino. Ela já ficou toda vermelha, roxa, verde, amarela, azul e branca. Aí ela, assim, com o microfone assim tremendo, ela perguntou, o que o senhor tem a dizer sobre um PIN? Então, Coitada! Aí eu falei, eu tinha acabado de ver uma pesquisa que se na África tivessem feito circuncisão, naquela época estava tendo doenças assim, HIV, doenças infecciosas. Se na África fizessem circuncisão, milhões e milhões de africanos não teriam morrido de HIV. Eu tinha acabado de ler uma pesquisa dessas. Aí eu falei, olha, melhor do que isso, quer dizer, você já está salvando o nenê de... já está salvando milhões de pessoas, quer dizer, melhor do que fazer. E aí expliquei o que é uma circuncisão, porque a gente faz por motivo divino. Tem que fazer no 8º dia. E o motivo é que está escrito que tudo que Deus criou para fazer. Então o versículo fala que tudo que Deus criou ainda tem que fazer alguma coisa. Então o Rashi explica, ainda tem que fazer alguma coisa, quer dizer, tem que fazer um conserto. Então se eu chego na oficina, eu vou viajar, agora é época de férias, todo mundo está viajando, eu vou lá para a oficina, eu pergunto como está o meu carro, eu tenho que fazer uma viagem de 200 quilômetros, e o mecânico fala, ainda tem que fazer alguma coisa. Então eu vou ser muito bobinho se eu pegar esse carro e viajar 200 quilômetros, que eu vou ter problemas. Então tudo que Deus criou, ainda tem que fazer alguma coisa. Deus criou para fazer. Então o Rashi explica, Deus criou para consertar. Deus sempre cria coisa com um pequeno defeito, porque o nosso trabalho aqui nesse mundo é consertar. Nós viemos para consertar. Então, se alguém é perfeito, quer dizer que não foi Deus que criou ele. Então, uau. Todos nós temos que nos aperfeiçoar, nos refinar. Então, como está escrito com a Arca de Noé, que o Noé, depois do dilúvio, Noé, ele fez um sacrifício de um animal. E está escrito que, uau, a linguagem que a Torá usa, que Deus sentiu o cheiro agradável daquele sacrifício, falou que nunca mais iria mandar dilúvio. Tudo isso são metáforas, que Deus está acima dos conceitos materiais. Então diz o Zohar, Deus não cheirou e não tinha nenhum cheiro agradável, e carne queimada não é cheiro agradável, e você não vai perfumar a casa com carne queimada. Então o que quer dizer esse cheiro? Quer dizer, o fato do Noah, ele ter transformado o animal em mitzvah, que é a coisa mais grotesca do mundo, é um animal, e ele transformou o animal em mitzvah, isso chegou até um nível mais elevado, que é representado pela palavra sentir o cheiro agradável, uma coisa assim, quer dizer, chegou até um nível de mundo de Atzilut. Porque isso é representado assim, quando Deus criou o ser humano, está escrito que ele soprou. Então o cheirou ao contrário do soprou, da mesma maneira que o soprou é que ele te colocou uma alma, aquela parte de Deus. Então o cheirou chegou até aquele nível da onde desceu a nossa alma. Então quer dizer que nós nascemos verdadeiros animais, e a gente tem que se refinar, nós temos que transformar o animal em mitzvah. Nós temos que refinar o nosso caráter. Então, se a pessoa fala, olha, que pena que eu nasci com mau caráter, você fala, não, graças a Deus que você nasceu com mau caráter, que aí você
já tem o trabalho claro, você já tem claramente assim na sua frente O que você precisa fazer. o que você precisa fazer. Quer dizer, cada um de nós nasceu para refinar alguma coisa. Então, se a pessoa já nasceu uma pessoa muito grossa, então o trabalho dele é fácil, ele já está vendo. Se a pessoa nasceu perfeito, ele vai ter que procurar. Então, o que eu venho fazer nesse mundo? Então, não pensar que é perfeito. Mas perfeito ele não é. Então, então, mas tem pessoas que se acham, né, perfeito. Então, Deus já fez a criança que precisa fazer o Brit Milá, precisa fazer a circuncisão. Então, ele poderia criar a criança já sem aquela pelinha que só traz problemas. A pelinha que ela acumula depois, mais futuramente, quando aquela criança tiver já uma vida ativa, aquela pelinha vai acumular coisas indesejáveis que vai, Deus me livre, causar para ele uma doença. Então Deus poderia ter criado a criança sem a pelinha, mas Deus criou com a pelinha para a gente consertar e fazer o Brit Milá como ele nos deu essa mitzvah, no 8º dia. Os gregos, eles falaram, não, a pessoa para ser perfeita, ele tem que ser inteiro. Se você corta essa pelinha, essa pessoa já está com falta de perfeição. E aí eles decretaram que é proibido fazer o Brit Milá. Então eles decretaram que é proibido guardar Shabbat. Eles decretaram que é proibido nós termos o nosso próprio calendário, nós decretarmos o Rosh Chodesh. Eles decretaram que é proibido fazer Brit Milá. Por enquanto vocês estão vendo que não tem nada a ver com luzes, com velas, com nada. Aí eles colocaram a gente numa situação que fizeram decretos, toda vez que se casar vai ter que dormir com o general a primeira noite, fizeram decretos para mostrar o poderio deles, até que nosso povo estava tão oprimido, não vou entrar em detalhes de todos os decretos, que aqui não é um filme de terror, na verdade, é limitado, é livre, na aula, limite de idade livre, sem cenas de atrocidades, sem cenas então, colocaram a gente numa situação que era uma pessoa não podia se casar, porque se ele vai se casar, a noiva dele vai ter que ser violentada pelo governador, então já não podia se casar. Não podia ter o boi, porque tinha que escrever no chifre do boi que ele não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então ele não, ia morrer de fome. Então não podia se casar, ia passar fome. Ou seja, assim, se fizesse as contas, eles acabaram com a gente. Uma parte do nosso povo viu isso como desenvolvimento. Como, olha, que desenvolvimento. Hoje estava discutindo com alguém sobre isso. Há 100 anos atrás, os alemães, eles eram um povo desenvolvido, tipo os Estados Unidos da época, de 90 anos atrás. Aí eles assassinaram os judeus, hoje na porta da sinagoga estava falando sobre isso com uma pessoa. Aí eles assassinaram os judeus, o que todo mundo falou? Se um povo desenvolvido desses está matando os judeus, quer dizer que coisa boa o judeu não é. Então, quer dizer, no lugar de falar como pode ser que o cara desenvolvido é um assassino, no lugar desse vai jogar a culpa em quem foi assassinado. Mas a tendência humana é essa. Tipo, você fala, a pessoa é muito desenvolvida, então ele deve estar certo em tudo que ele está fazendo de errado. Por quê? Porque ele é desenvolvido. Olha a aparência, inteligente. Olha a aparência que ele está. Ele chega aqui de terno e gravata. E camisa branca, terno e gravata. Então quer dizer que tudo que ele fizer depois disso, matar, roubar, dormir com a mulher do outro, está tudo cachar. Porque, olha, ele está de terno e gravata, ele está super limpo, super arrumadinho. Não pode ser que o que ele está fazendo é coisa errada. Porque olha a aparência dele. Então, muitos judeus se impressionaram com os gregos e resolveram que eles também vão ser gregos, eles também vão fazer todas aquelas atrocidades. E naquela época da nossa história nós tivemos esse problema também. Uma parte do nosso povo se helenizou, se tornou grego. Grego da Síria, né? Não é qualquer grego, os outros gregos eram bonzinhos, aqueles gregos da Síria que eram os cruéis, e uma parte do nosso povo se uniu a ele e se tornou um grego cruel. Continuação da história, aqueles que se tornaram gregos, não tinha problema para eles que a
filha casasse e fosse dormir com o governador, para eles era uma honra. Olha, minha filha, essa noite vai estar com o governador, olha que importante, vamos ter lá um... não vamos pensar em coisa ruim, mas os judeus verdadeiros tinham uma família sacerdotal, eles se chamavam Hashmonaim. Eles chegaram à conclusão, gente, vamos morrer lutando, porque a gente tem que, alguma coisa a gente tem que fazer. Você quer que Deus te ajude? Porque viver numa situação dessa era melhor morrer, né? Mas o que eles, a conta que eles fizeram foi simples. O profeta Elisha, o profeta Eliseu, chegou uma vez na casa da Shunamit e ela falou, olha, meu marido era o profeta Obadiah e ele pegou empréstimos do rei para manter 100 profetas, 50 em cada caverna, para esconder eles na época da perseguição, e morreu endividado, e agora o rei vem pegar as minhas crianças de escravos. Aí o profeta Eliseu, ele perguntou para ela, o que você tem dentro da sua casa? O que te sobrou? Ela falou, não me sobrou nada, estou morrendo de fome, que a única coisa que sobrou são um potinho de azeite com 2 centímetros. Um dedinho dentro de um potinho de azeite tem um pouquinho de azeite. O profeta falou para ela, então você pede para todas as suas amigas da cidade inteira, lá todo mundo se conhecia, pede para todas as suas amigas todos os barris vazios que elas têm, e agora você entra numa sala que a brachá, a bênção, ela só recai sobre uma coisa oculta dos olhos. Você vai virar esse potinho dentro dos barris, você vai encher todos esses barris de azeite. Mas tinha que ter um pouquinho no potinho. Se não tivesse, não adiantava. Se ela tivesse uma garrafa de vodka com um pouquinho de vodka, ela ia encher todos os barris de vodka. Mas se não tivesse nada... Se não tivesse nada... Então tem que ter um recipiente. Tem que ter um recipiente. Por exemplo, trazendo isso para a realidade, Abba. Sim. Eu fiz uma pergunta, Abba, trazendo isso para a realidade. Por exemplo, para a nossa realidade, né? Que a gente trabalha e tem... Né, o que a gente tem que fazer? Isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou seja, procurar um trabalho. Ou seja, assim, não, a gente tem que procurar em relação ao trabalho. Então a gente tem que procurar, diz a Gemara em Kiddush, no final da Gemara, sempre você tem que ensinar para sua criança um trabalho fácil e honesto, mas eles dão ênfase no fácil. Porque eles falam assim, olha, você já viu algum animal trabalhando, recebendo salário? Não. E eles recebem de mão beijada, eles recebem de Hashem tudo, toda a comida, toda a parnassá deles. Então eles falaram, olha, a riqueza não vai vir do trabalho, a riqueza vai vir de Hashem. A riqueza vem de Deus. Então por isso o trabalho tem que ser fácil. O Bruno Rabelo, do nosso grupo Amigos da ONG, ele pergunta, uma parte do Piquet Avot, ele diz que se alguém pegar para si o jugo da Torá, ele colocou aqui, não teria que suportar o jugo do governo, das obrigações, do trabalho, dos mundanos, essas coisas. Como seria isso na prática? Então, professor Bruno Rabelo, muito obrigado por participar da nossa aula. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fez isso. Ele, só que assim, o que quer dizer pegar o jugo, que eles dizem, tem uma a canga. O boi antigo, ele era o trator. Sim. Aí você tinha que colocar uma peça de madeira em cima dele, isso era canga, né? Só que no português de 500 anos atrás era chamado de jugo. E aí o boi puxava o arado, você conseguia trabalhar. Aí ficava muito rico. Então, receber sobre si essa responsabilidade pelo reino dos céus. Quer dizer, a pessoa... Mas por que eles usam essa palavra, o jugo? Porque eles usam essa palavra para te dizer assim, o boi, ele está totalmente submisso ao dono. Ou seja, por isso que é usada essa expressão de jugo. Ou seja, não é a pessoa que ele... Entre os afazeres dele, ele também
está servindo a Deus, também está estudando Torá. Eles comparam isso ao boi, que é colocado sobre ele esse arado, e o boi está totalmente submisso. Então, nossos sábios, eles se dividiram em duas escolas. A escola do Rabi Ishmael, que eles também trabalhavam, também estudavam Torá, e a escola do Rabi Shimon bar Yochai, que eles estudavam Torá num nível que era uma submissão tão grande que se comparava ao boi que estava puxando o arado, que ele já esqueceu que ele é um boi. Ele já achava que ele é o próprio arado. E está escrito, a Gemara nos conta que Arbe Asuk Rabi Shimon bar Yochai Velol Tabedam, muitas pessoas fizeram como Rabi Shimon bar Yochai e não deu certo, porque eles não estavam naquele nível. Eles se esforçaram ao máximo, mas o máximo deles ainda deixava muito a desejar. E muitos fizeram como Rabi Ishmael e deu certo, Velol Tabedam. Arbe Asuk Rabi Ishmael Velol Tabedam. Muitos fizeram como Rabi Ishmael e deu certo. Por quê? Porque é mais fácil, é um nível mais fácil. Então eles trabalhavam um pouco, estudavam um pouco, não precisava ter aquele nível de dedicação à Torá que justificasse um milagre. Então, por causa disso, e porque a gente precisa então trabalhar um pouquinho, vamos voltar para a criação do mundo. Hashem criou o Adão e a Eva. O original da criação é que a mulher ia mandar no marido. A Havá, a Eva, ela seria Em Kol Chai. O nome dela foi Havá, porque ela era a mãe de toda criatura. Como a mãe, ela fala para o filho, olha, coloca a meia, coloca o sapato, coloca a camisa, coloca a calça. Então a esposa, ela diria para o marido assim, ela seria como a mãe do marido. Esse é o original da criação. E o homem não precisaria trabalhar. O trabalho lá era o trabalho divino, ele teria que rezar para a chuva cair. Está escrito que não choveu porque ainda não tinha homem para trabalhar sobre a terra. Aquele trabalho, dizem nossos sábios, ele tinha que trabalhar, tinha que falar uma reza, pedir para Deus para chover. Isso era o trabalho. Por causa que eles fizeram coisa errada, aí o castigo da mulher foi que o marido vai mandar nela. Então é contra a natureza dela, ela sofre muito com isso. E o castigo do homem foi que beziata ferra com o suor da sua face você vai comer o pão. Agora não adianta só pedir, falar, meu Deusinho querido, por favor, estamos precisando de chuva entre 4 da tarde e 7 da noite. Não adianta só isso. Aí ele teria já que se esforçar e fazer um trabalho... E criar um receptáculo para receber. Criar esse receptáculo, que esse receptáculo seria ligado a esforço, esforço físico. Esse foi o castigo que ele recebeu. Então, por causa disso, a gente tem que trabalhar. Por causa disso. Mas aí dizem nossos sábios, sendo que foi decretado para a gente que a gente tem que trabalhar, então algum trabalho a gente vai ter que fazer para mostrar lá em cima, olha, estamos trabalhando. Para justificar. Mas eles falaram, ensina para o seu filho um trabalho fácil, porque a riqueza e a pobreza, isso é lá de cima. Ou seja, não vai depender do trabalho. Do esforço dele, nada, né? Então não adianta querer formar ele para carregar pedra, por exemplo, né? Naquela época qualquer coisa assim, com muito esforço, não há necessidade. Eles falaram, olha, quer que ele seja muito rico, não há necessidade dele trabalhar muito duro. Mas alguma coisa vai ter que fazer por causa do decreto sobre o Adam Arishon. Então, voltando para o nosso caso, aquela família dos Hashmonaim, eles falaram, por um lado, viver assim não dá. Por outro lado, a gente tem que fazer alguma coisa. Se nós começamos uma guerra, aí Deus vai fazer um milagre, porque a gente, pouquinho a gente já iniciou. Agora, se a gente não faz nada, aí não acontece nada. Então, eles começaram a guerra. Eles eram poucos contra muitos. Eles eram fracos contra fortes. Os gregos idolatravam esporte. Então eles treinavam o dia inteiro. Aquela família sacerdotal, eles eram
poucos contra muitos, eles eram fracos contra fortes, eles eram tzadikim, eram pessoas boas contra pessoas ruins, que têm o prazer em te matar, e eles tinham um sofrimento em matar o outro. Eles começaram a guerra, e Hashem, Deus, fez para nós tantos milagres, que, como diz a gente fala isso na reza, que a Gemara nos conta que Hashem, ele deu muitos na mão de poucos, ele deu fortes na mão de fracos, e nesses opostos ele deu impuros na mão de puros, e zedim beados a terra. E aí são dois opostos que não batem com o perfil dos gregos. Os Keter a terra, a pessoa que é obrigado pela Torá a estudar a Torá, é um homem judeu. Ele, pela Torá, ele tem esse mandamento, ele é obrigado a estudar a Torá. Uma mulher judia já não é obrigada a estudar a Torá, então ela precisa saber somente as leis que as mulheres precisam saber, mas o mandamento de estudo da Torá, de ficar estudando uma coisa que você nunca vai usar na vida, só para cumprir o mandamento de estudo da Torá, isso uma mulher judia não é obrigada já. Então ela vai estudar só o que ela precisa, leis de Shabbat, leis de Kashrut, Tarat HaMishpachá, pureza familiar, festa inclusive judaica. Nosso site tem. E tem tudo. Como que é nosso site, Abba? Fala aí. www, depois Rabino Gloiber, tudo numa reta só, .org. A gente já subiu para org, organização. Aí a mulher, ela tem que estudar Hassidut, tem que estudar o lado oculto da Torá, sendo que para ter amor a Deus, você tem que estudar o lado oculto da Torá, que é representado pela Hassidut. Então, quer dizer, o que a mulher precisa estudar é só saber o que ela precisa fazer. Ela não tem o mandamento de estudar a Torá, uma coisa que ela não precisa fazer. Ela não tem que estudar leis de Tefilin, leis de Tzitzit, que ela não vai usar isso. Mas o homem tem um mandamento, o homem judeu acima de 13 anos, tem um mandamento de estudar a Torá, ele está estudando uma coisa totalmente desnecessária, mas da Torá, está estudando sobre Beit HaMikdash, Templo Sagrado de Jerusalém. A gente está no Brasil e o Templo Sagrado de Jerusalém existiu lá 2000 anos atrás, e ele está estudando todas as leis relativas aos sacrifícios que aconteceram lá, e se Mashiach chegar, ele não vai trabalhar lá porque ele não é Cohen. Então, quer dizer, para que você está estudando isso? É porque aí ele tem o mérito do estudo da Torá. Mas é obrigado a estudar. Aí quando você fala nessa parte da Tefilá, que você fala Zedem beados Keter a terra, quer dizer que Deus ele entregou esses Zedim. A palavra Zedim é a pessoa que faz uma coisa errada de propósito, propositalmente. Ele entregou eles na mão dos que estão estudando a sua Torá. Então não se trata de gregos, porque aqui são opostos. Então, fortes na mão de fracos são os gregos nas nossas mãos. Os gregos eram os fortes, nós éramos os fracos. Mas os Zedim, as pessoas que fazem a transgressão de propósito, na mão desses que estudam Torá, que são dois opostos, aí a pessoa que não é judeu, ele não é oposto de quem estuda Torá. Aqui o oposto se você está falando esses que estudam Torá, e o oposto deles é os que não estudam Torá. E alguém que não é judeu, nos 7 mandamentos de Bnei Noach, ele não precisa estudar Torá. Então ele não é o oposto do que estuda Torá. Então quem eram aquelas pessoas? Eram aquela grande quantidade de judeus que passaram se alistaram no exército grego para lutar contra nós. E nós ganhamos. Que Deus deu esses Edem na mão desses que estão estudando Torá. Que vergonha, né? E nós ganhamos. Nós tivemos que lutar contra os judeus e ganhar. Então, consequência disso, deveria se fazer um luto nacional. Um dia de luto. Sempre que chegasse nessa época que nós ganhamos a guerra, matamos os judeus e vencemos, teria que ser um dia de luto. Teria que ser mais um Tisha B'Av na nossa história. Sim.
Mas Hashem, então, seria obrigado a fazer um milagre para a gente ter o que comemorar. Senão a gente não só que não ia comemorar, ia ser um dia trágico. Então, o que Hashem fez? Como Deus é bonzinho, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Como Ele é bonzinho com a gente. O que Ele fez? Quando nós ganhamos a guerra, os gregos fugiram de volta para a Síria, eles eram gregos da Síria, e tem até hoje lá as construções dos gregos na Síria. Eu vi muitas vezes as fotos. Na Síria não dá para fazer um turismo. O meu avô, o RNE dele, que era da Síria, né? Ele conseguiu um passeio da Síria. Então ele provavelmente esteve lá para conseguir aquele passeio. Tinha gente que tinha muito dinheiro, ia para o Irã, comprava um passaporte iraniano, que o Irã era o único país da região que tinha um passaporte. Meu avô comprou um passeio da Síria. E então eu vi fotos lá. Não tem como fazer um turismo na Síria, são um povo cruel. Até hoje são crueldade. Mas esses gregos da Síria, então o que sobrou deles, correram de volta para a Síria. E nós entramos no Beit HaMikdash, constatamos que a menorá, o candelabro do Beit HaMikdash, para ele ser aceso, precisava de um azeite puro. Os gregos, na linha deles, de que, olha, não tem problema de vocês rezarem no Shabbat, o importante é vocês irem de carro na sinagoga e levar o celular, não tem problema de vocês comerem tradição judaica, vocês fazerem comida judaica, o importante é que vocês façam a carne e o leite na mesma panela. Você faz uma comida judaica, mas os ingredientes não podem ser kasher. Então eles falaram também, não tem problema que vocês tenham o templo de Hashem, o importante é que vocês não pensem que Deus existe. Então vocês vão se demorar, mas o azeite tem que estar impuro. Não adianta o grego tocar no azeite, que não ia ficar impuro. Eles pegaram cobras mortas, colocaram dentro para impurificar o azeite. Aí os nossos Kohanim, família dos Hashmonaim, que conquistaram o Beit HaMikdash, eles procuraram no Beit HaMikdash inteiro, eles encontraram um potinho de azeite com ashgachá, com selinha de kasher do Kohen Gadol. Eles encontraram, agora, na hora que eles encontraram isso, ia levar 8 dias para receberem o azeite puro. Por que 8 dias? Quanto tempo leva para você espremer uma azeitona? Você pega a azeitona, você espreme e você tem o azeite puro. Leva 1 minuto. Só que todo mundo que estava lá tinha enterrado alguém. E na hora que você toca num cadáver, na hora que você faz um enterro, a pessoa fica impuro. E aí no Beit HaMikdash tinha aquele pozinho da vaca vermelha que foi sacrificada, foi feita uma fogueira com o cedro do Líbano e o Eres, que é a árvore, a menor árvore. E aquele pozinho da vaca vermelha, junto com o cedro do Líbano e com o Eres e com outras coisas que tinham lá, tinha que colocar num pouquinho de água de fonte e espirrar isso na pessoa 2 vezes em 7 dias, a pessoa ficava pura dessa impureza de mortos. Ela podia ser uma mulher, podia continuar impura para o marido, tinha que ir para o mikveh ainda, mas a impureza de mortos ela já não tinha, então ela podia entrar no Beit HaMikdash. Quer dizer assim, essa impureza de mortos, o único jeito de tirar ela era com esse ritual com o pozinho da vaca vermelha. Isso levava 7 dias. Depois de 7 dias, então todo mundo estava puro. Levava mais um dia para fazer o azeite. Daí lá em Israel não tem interior. Lá você saiu de Jerusalém, você já está na Jordânia. Não é, você tinha que ir até o interior para encontrar uma oliveira, você já tem lá as oliveiras em volta da cidade. Mas então no 8º dia somente, no 8º dia às 8 da manhã eles teriam um azeite puro, vamos dizer assim. No 8º dia somente. Então, na prática, ia precisar de 8 dias, e naqueles 8 dias tem 2 opiniões. Uma opinião que o milagre do primeiro dia foi que eles encontraram o potinho,
E depois, cada dia foi um milagre que o azeite não se apagou. Então, no primeiro dia, eles colocaram aquele potinho na menorá e continuou até o 8º dia. Então, o primeiro dia não teve um milagre, que o que tinha no potinho daria para um dia. Então, qual foi o milagre do primeiro dia? De terem encontrado o potinho. Aí, os outros 7 dias, que o milagre foi que aquele azeite não terminou. Essa era uma opinião. Outra opinião, que eles falaram, não, a gente tem que fazer um pouquinho, tem que se esforçar um pouquinho. Então, eles dividiram aquele azeite em 8, que eles sabiam que só teriam o azeite puro no 8º dia. E aí, cada dia eles colocavam um pouquinho, que serviria para 1 hora. Durava o dia, as 24 horas. Durava as 24 horas. Eu acho que essa aí é a mais lógica. É uma opinião mais forte. Aí, na prática, depois de 8 dias, então eles tinham esse milagre de Hanukkah durante 8 dias, e aí eles foram obrigados a falar assim, Deus fez um milagre tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e como nós vimos antes, o profeta Elisha, o que ele tinha falado, isso foi na época do primeiro Beit HaMikdash. E Hanukkah era na época do segundo Beit HaMikdash. Quer dizer, eles já tinham isso na história, que o profeta ele já falou, olha, se você tem um pouquinho de azeite, você enche um barril. Você enche todos os barris da cidade. Então, eles, baseado nisso, que foi um milagre tão grande, eles falaram, se Hashem, Deus, que não precisava ter feito esse milagre para a gente. Não havia necessidade. O que havia necessidade, ele já fez antes, da gente... Éramos poucos contra muitos e vencemos. Ganhar a guerra era um milagre necessário. Sim. Agora, que o azeite durasse 8 dias era um milagre desnecessário. Então, é um mimo. É o segundo milagre. Então. É um mimo, é um mimo. Então, eles falaram assim, se Hashem, ele fez esse mimo para a gente, então quer dizer que ele quer que a gente comemore. A gente é obrigado a comemorar. Quando Deus abriu o mar para nós e fechou o mar em cima dos nossos inimigos, então lá a gente comemorou a nossa salvação. Aqui a gente não poderia comemorar. Nesse caso, lá no Egito, os nossos inimigos eram os egípcios. E aqui, nesse caso, a guerra foi feita contra os judeus, então a gente não poderia fazer uma comemoração que ganhamos uma guerra na qual uma parte daquele exército eram os judeus. Então a gente entendeu que Hashem ele fez esse mimo, esse milagre desnecessário, para que a gente tivesse o que comemorar. E aí nossos sábios instituíram para o outro ano já que vamos fazer a festa de Hanukkah. O que eles instituíram foi que a gente vai ter que acender uma vela. Não importa que tipo de vela é essa, pode ser uma vela de cera, uma vela de azeite, uma vela que é kasher, que não é kasher, pode ser de banha de animal, não importa. Você não vai comer a vela, quer dizer, a gente tinha que... Então a vela podia ser de sebo, não sei como chama isso. Eles instituíram que tem que acender uma vela cada dia, sendo que o milagre foi 8 dias. Então a gente vai perguntar, pera, Hashem poderia ter feito um milagre? Qualquer tipo de milagre. Por que ele escolheu fazer um milagre de 8 dias? Ele poderia, se ele queria dar um mimo para a gente ter o que comemorar, todas as festas judaicas, você pega uma festa como o Rosh Hashanah, são 2 dias, pega uma festa como o Shavuot, lá em Israel é um dia, aqui no Brasil são 2 dias, quer dizer, fora de Israel são 2 dias. Por que a gente precisou fazer para a gente uma festa de 8 dias? Até as festas da saída do Egito, Sukkot, Pesach, lá em Israel são 7 dias. E aqui a gente acrescenta um dia de Rabanan. Por que a pessoa teria que comemorar lá em Israel uma festa de 8 dias, mais do que Pesach, mais do que Sukkot? Porque dentro desses 8 dias vão ter 3 segredos muito profundos. Os gregos, eles decretaram contra o Brit Milá. A gente não podia fazer circuncisão nas nossas crianças. E a circuncisão é feita no 8º dia.
Então, se tem um bebê que nasceu hoje, ontem, no caso, né? Já no oitavo, antes de acabar a Hanukkah, ele fez circuncisão. Então, para lembrar que, olha, eles decretaram para a gente que a gente não podia fazer a circuncisão. E a circuncisão é uma coisa que se faz no oitavo dia. Então, Deus fez para nós uma festa de 8 dias. E para lembrar que os gregos decretaram contra o Rosh Chodesh, que a gente não podia decretar o início do mês para ter o nosso próprio calendário. Então Deus fez com que essa festa acontecesse entre o final do mês de Kislev e o começo do mês de Tevet. Eles poderiam ter ganho a guerra 2 meses depois. Mas Hashem fez um milagre para eles ganharem a guerra exatamente nessa etapa, que dentro desses 8 dias, um dos dias é o Rosh Chodesh. Então a gente tem os 8 dias do Brit Milá, um Shabat dentro. O Shabat, que é nos 8 dias tem 7 dias. E o Rosh Chodesh. Então nós podemos comemorar as 3 coisas que eles decretaram contra nós. Aí nós comemoramos que, olha, graças a Deus vencemos a guerra. Não, Deus é maravilhoso, né? Assim, tudo que ele faz é maravilhoso. E agora surge a questão, muitas pessoas perguntaram, tem uma coisa no judaísmo chamada de Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, Hanukkah é uma festa que nós temos que divulgar. Nós temos que fazer essa festa para mostrar, divulgar o milagre que aconteceu. Mostrar para todos o milagre que aconteceu. E por causa disso, no mundo inteiro, todos os Batei Chabad do mundo, eles fazem eventos públicos para divulgar o milagre. Muita gente que não é judeu também vai perguntar o que está acontecendo, aí eles explicam. E ontem, Deus me livre, na Austrália, que é o país mais pacífico do mundo, nunca a gente ouviu que teve algum problema lá nos últimos 80 anos, desde a guerra contra os japoneses, nunca mais teve nada. E atacaram um Bet Chabad, um rabino fez um evento público de Hanukkah, e atacaram, assassinaram pessoas desse evento. E a pergunta é, se acontece um caso desses, vamos dizer assim, teve a Segunda Guerra Mundial e muitos judeus depois da guerra, eles deixaram de ser judeus. Eles falaram, se a gente for judeu, vão matar a gente porque a gente é judeu, então nós não vamos mais ser judeus. O que eles vão ser? Vão ser os alemães, né? Eles viraram alemães. Aí, será que isso é o que a gente tem? Como nós temos que reagir em relação a isso? Aí nós voltamos para o começo da nossa história, onde nós nos tornamos um povo no Egito. Nós lá nos tornamos um povo, e como nos tornamos um povo, está escrito que quanto mais eles afligiam a gente, mais nós crescíamos e nos multiplicavam. Assim é a linguagem do versículo. De acordo com quanto que afligiram a gente, de acordo com isso, nós nos multiplicamos. Crescemos, nós nos multiplicamos, nós nos expandimos. Então, é feita a conta da saída do Egito. Nessa conta, cada tribo que foi escravizada, ela se tornou um número enorme. E teve uma tribo que não foi escravizada, que era a tribo de Levi, que eles faziam um trabalho divino, eles estudavam Torá. Antes da Torá ter sido dada, nós tínhamos a Torá oculta, a Kabbalah. O Abraham Avinu já escreveu o Sefer Yetzirah. Nós tínhamos muita... tinha toda essa Torá oculta, aquela... Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras e viu um egípcio assassinando um judeu, ele tirou a alma do egípcio falando o nome desses. Quer dizer assim, essa Torá oculta, ela já existia antes. A tal ponto que está escrito que Jacob Avinu, nosso patriarca, ele estudou na Yeshiva de Shem, na Yeshiva de Ever. Ou seja, sempre tivemos, e fora isso, está escrito que Deus mostrou para os nossos patriarcas toda a Torá antes dela ter sido dada, e eles já cumpriam ela. Então, na prática, essa tribo de Levi, essa era a ocupação deles. Eles estudavam Torá,
E a escravidão do Egito começou de um jeito muito democrático. O faraó foi na região onde deveriam construir o Pitom e o Ramsés. Ele foi com um tijolo pendurado no pescoço. O próprio faraó, assim diz o Midrash, e ele falou assim: cada pessoa que colocar um tijolo na construção, traga suas crianças, traga sua família. Por cada tijolo vai ser pago um dinar é uma quantidade enorme, é um dinheiraço. Por cada tijolo vai ser pago um dinar. Aquele dia todo mundo se esforçou para construir o máximo, e o faraó trouxe o exército dele inteiro lá para escrever cada pessoa quantos tijolos ele colocou. A tribo de Levi, eles falaram para as outras tribos, falaram assim: olha, a gente tem que estudar a Torá. Não pense que você trabalhando só desde do nascer do sol até o pôr do sol, você só trabalhando, não pense que disso você vai ficar rico. Tem que estudar a Torá. Eles falaram: você está louco, a gente trabalha lá 3 dias, depois de 3 dias cada um fica milionário. Tá bom, trabalharam um dia só. Nesse um dia só, os secretários lá do faraó, o exército do faraó, anotou cada pessoa. E lá estava Cora empreendendo, né? Fazendo tijolo. Cada pessoa ele tinha lista de quantos tijolos, e a pessoa foi lá e cobrou, falou: não, eu coloquei um tijolo a mais, você está enganado aqui na minha conta, quanto você está falando? 1000 tijolos, coloquei 1050. Uau. E eles falaram: tá bom, toda a contabilidade de quantos tijolos cada pessoa colocou, toda essa contabilidade foi feita. Depois que toda essa contabilidade foi feita, aí o faraó decretou a escravidão. As pessoas falaram: nós somos fraquinhos, a gente não é capaz de fazer nada. Falaram: não se preocupe, a gente tem aqui os números, cada um vai fazer só o que ele é capaz, não vai fazer mais do que o que ele é capaz. E nessa contabilidade, a tribo de Levi não apareceu. Por causa que ela não apareceu, eles não foram escravizados. E por causa que eles não foram escravizados, depois, quando são feitas as contas do número de cada tribo, nós vamos ver que os números são estrondosos, assim, são enormes, e o número da tribo de Levi é muito pequeno, porque a regra foi que quanto mais fazem eles sofrer, mais eles crescem, se multiplicam, se expandem. E a tribo de Levi não sofreu, também não se multiplicou, não se expandiu. Então essa é a regra, quer dizer, a resposta para cada vez que acontece uma coisa dessas, é que agora a gente vai ter que acrescentar muito mais, a gente vai ter que ser mais judeu. Incomodou alguém que nós somos judeus? Então agora nós vamos ser mais judeus, nós vamos crescer mais, se expandir mais, se multiplicar Brilhar mais, divulgar mais, em mais lugares. Essa é a nossa resposta, essa foi a resposta do nosso povo em todas as gerações. Então, quando os sábios da época de Hanukkah, quando aconteceu realmente isso, eles decretaram essa festa de 8 dias, eles falaram assim: o objetivo da festa vai ser divulgar o milagre, divulgar até onde você pode chegar. Ou seja, assim, os gregos são comparados ao sol, que na hora que o sol se põe, ele se pôs e acabou. Nós somos comparados à lua. A lua, ela vai ficando menor, 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 menor. Depois parece que ela desapareceu. Ela volta inteira. Ela volta e vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, na hora que o sol se põe, que isso representa os povos do mundo, que na hora que eles terminam, terminam. Na hora que o Império Grego terminou, terminou. O sol se pôs, o sol se pôs. Aí nós vamos acender as velas de Hanukkah, é o começo do horário, para divulgar o milagre. Olha, está vendo que eles desapareceram? Vamos divulgar o milagre. E lá, naquela época, em Israel, tinha um povo que eles chamavam Tamudaim. O Tamudaim, assim, tem na Gemara,
duas pessoas apostaram quem vai deixar o Hillel bravo. Hillel da Mishnah. Nossa. Então, falaram assim, o Rabino, o pior dia para ele é sexta-feira, que é a véspera de Shabbat. E sexta-feira à tarde, é a pior hora, que já está em cima do Shabbat. Depois, não só isso, sexta-feira à tarde, a pior coisa para um sábio é você fazer uma pergunta boba para ele. Eu digo assim, que não é o nosso caso, que não é o caso das pessoas que estão perguntando coisas para saber. É tipo o cara de propósito fazer uma pergunta boba de propósito. Então aí tem um exemplo. Aí o cara que apostou que ele ia conseguir deixar o Hillel nervoso, ele foi para o Hillel, sexta-feira à tarde, ele pergunta, quem aqui é o Hillel? Quem aqui é o Hillel? O Hillel estava tomando banho, então ele se veste, sai, fala, meu filho. Eu tenho muitas perguntas. O Hillel fala, você pode perguntar tudo o que você quiser. Ele pergunta por que os olhos dos Talmudai, desse povo, eles são puxados. Aí o Hillel fala, é porque eles vivem no meio das tempestades de areia. Então, aí aparentemente, a pergunta foi uma pergunta assim para deixar ele bravo. Mas aparentemente a resposta, o que ele está dizendo é o certo. Quer dizer, se a mulher está vendo o marido com o olho fechado assim o dia inteiro, depois ela tem uma relação com ele de noite, ela engravida, a criança vai nascer também. O olho fechado. O que a mulher estava pensando na imagem do marido naquela hora, aí ela repassa isso para a criança. Então isso pode ser por causa disso. No Oriente tem as pessoas com olhos puxados. De qualquer maneira, esses Talmudaim, eles eram as pessoas que vendiam lenha, vendiam os gravetos para o forno a lenha. Eles eram as últimas pessoas a deixar a feira. Então o horário das velas de Hanukkah é adetir la rigla de Talmudai, quer dizer, até que já não tem mais os passos dos vendedores de lenha do lado das casas. Então, nessa hora já não pode mais acender Hanukkah com brachá, porque divulgar o milagre enquanto tem uma pessoa passando. Então, se você vai esconder a sua Hanukkah porque a pessoa está passando, você vai ficar com medo de ser metralhada. Aí, você vai cumprir a mitzvah, todo o assunto dessa mitzvah. Enquanto as pessoas estão passando, para eles verem que você acendeu a vela, eles perguntarem por que você acendeu essa vela, e você vai falar, olha, Hashem fez para nós milagres tão grandes. Aí se você espera a pessoa passar e para acender a vela na hora que não tem ninguém, já perdeu efeito, pera, que mitzvah é essa? A mitzvah já não mostrou o milagre, né? A mitzvah mostrar desde o pôr do sol, enquanto tem pessoas passando na rua para ver. Sim. Esse que é o detalhe, por isso que uma Hanukkah muito alta, que ela já não está no nosso campo de visão. Não é kasher. Não é kasher. Ou uma muito baixa, que ela está abaixo do nosso campo de visão, também não é kasher. Então, a nossa resposta para qualquer coisa desse tipo é acrescentar no judaísmo, acrescentar na divulgação dos milagres e acrescentar na luz. A escuridão, você não tira ela com vassoura. A escuridão, você faz ela desaparecer quando você acrescenta muita luz. O Rebbe falava, né? Uma vela ilumina a sala inteira, né? Exatamente. Muito bom, Abba, querido, muito bom. Sim. Acho que esgotou nosso tempo aqui de aula. 1 hora de aula, mas muitos alunos aqui no nosso Instagram. Então agora vamos nos despedir. Tá bem. Pode despedir. Então, muito, muito obrigado para todos vocês que participaram da nossa aula. Em primeiro lugar, muito obrigado para o senhor Marcelo Lima, que ele patrocinou a nossa aula, patrocinou horas de estudo de Torá para tantas pessoas. Tantas pessoas que aconteça mais milagres na vida dele, né? Amém, que o Senhor tenha muitos milagres mesmo, muita saúde, o tempo todo, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Muito obrigado para todos vocês que participaram da nossa aula.
Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah, Hanukkah alegre. Com muita confiança em Hashem e não escondendo o judaísmo debaixo da cama. Exatamente, não acender a Hanukkah embaixo da cama. Tem que colocar lá fora, para todo mundo ver que o Deus que a gente serve é real. Exatamente, é exatamente. Não é um Deus de estátua, né? De cera. Sim. Um beijo para vocês aqui do YouTube. Muito obrigado pela participação sempre. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, tá bom? Para nós. Meu querido esposo, um beijo. Muitos milagres doces na nossa vida, muitos decretos doces. Amém. Eu já aproveitei meus sonhos aqui, hein? Amém, amém, amém. Amém. Yatzlacha, Briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo e de acordo com o ensinamento de Hanukkah, cada vez acrescentar mais e mais em tudo. Você começa a comer um pouquinho kasher, você vai acrescentando mais kasher e mais kasher. Você começa a guardar um pouquinho de Shabbat, você vai acrescentando mais Shabbat, mais um pouquinho, sempre acrescentando. Amém. E não deixe de acender as velas, hein? Hoje é a segunda vela, hoje... Pode ser a vela que você tem aí. Não precisa Sim. ser colorida, não precisa ser caché, não precisa ser nada. A vela que você tem aí, você coloca uma na carreirinha da outra, acende e espera pelo milagre, que ele vem. Amém, 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 amém. Então, amém, amém. Kol Tov. Kol Tov.